bênção. Fofoca em terreiro é um problema bem sério. E eu acho que é um dos problemas assim que mais afetam, né? Inclusive chegando ao resultado de pessoas saírem da casa e acontecerem muitas brigas, né? Muito lorogum, como a gente sempre costuma dizer, são as consequências, né? De um disse-me-disse, de uma fofoca e tal. É muito ruim e às vezes, para se evitar que isso aconteça, a gente precisa estar bem atento, né? Mas combater isso de uma forma, às vezes não com truculência, com uma coisa muitas vezes severa, porque pode criar um clima de repressão muito grande dentro da roça. Para entender isso, esse comportamento, eu acho que tem que ir realmente na raiz. Não é uma coisa, né? A gente sabe que fofoca ela acontece onde tem o ser humano, né? Nós, né? A nossa espécie, ela precisa muito de socializar, né? Com outra pessoa. E essa coisa vamos dizer assim, de fofocar, de contar um assunto da vida de outra pessoa, um acontecimento, um episódio, às vezes até acaba inventando um pouco mais, enfeitando, né? Distorcendo, essas coisas que ficam, às vezes, causam bastante problemas. Geralmente no sentido de querer se aproximar de outra pessoa, de querer se socializar. Eu sei, é uma forma muito errada, mas a gente precisa entender que esse comportamento humano, que acontece em qualquer lugar, guardado as devidas proporções, né? Ele é uma coisa perene, não adianta, isso não vai acabar. Isso não vai acabar e as pessoas têm esse costume, porque tem a necessidade de se aproximar de outras, querem se aproximar de outras e às vezes utilizam desse artifício, desse costume, dessa coisa que pode acabar sendo bem ruim, que não é meramente um comentário, às vezes, né, da vida da pessoa, entendeu? Sem a permissão, né, da pessoa referida no assunto e às vezes com distorções, com maldade, tudo isso na intenção de agradar a pessoa com quem a gente está falando, dizendo, né, a suposta, vamos dizer assim, a fofoca e tal, e às vezes vem com um tom maldoso, vira intriga, vira calúnia, isso vai tomando proporções assim, porque dependendo de quem fala, do ambiente que fala e de todo um contexto. Isso dentro das casas de candomblés é um problema muito sério e causam assim situações bem desagradáveis, deixam um clima bem ruim dentro de uma casa de santo. Casa de santo, claro, não é para ter isso, o orixá não gosta disso, evidentemente, e deve ser evitado. Mas como evitar uma coisa que está no costume, no hábito e na necessidade humana, né? Lembrando que guardando as devidas proporções, que ela pode ser uma coisa muito leve ou até chegar a um ponto de sair assim confusões, pancadarias, e a coisa fica num extremo assim que não dá para entender como uma casa de axé, um terreiro de candomblé pode chegar nesse ponto, ou qualquer outra instituição, na empresa, no bairro, isso no clube, né? Quanto mais as pessoas estão aglomeradas ali, estão convivendo e formam aqueles grupinhos, né? O problema também são grupinhos, um grupo daqui, um grupo dali, ou então uma dupla daqui, outra dali, e aquilo vai, e geralmente vira confusão. Então precisa ter muita inteligência e sabedoria para lidar com isso, para não deixar isso crescer, entender que isso é algo que as pessoas são assim, não adianta. Eu já sofri com isso, e até quando tem pessoas que quando vai perceber, por não terem muito tempo, por não ficarem muito atentas a isso, não conseguir perceber
não dá importância, né, por ser uma coisa que ela não faz, entendeu? Por não ter muito tempo, não consegue perceber isso, né? E quando ela se dá por conta, a coisa já está numa proporção bem grande, entendeu? E causa bastante danos na vida das pessoas, chegando até alguns membros, né, algumas filhos de santo, de saírem, não quererem sair da casa, gostam muito de uma casa, mas saírem por esse motivo. Então é algo que tem que ser combatido. E esse combate, ele acontece entendendo por que as pessoas fazem isso. Compreendendo que não é para passar a mão na cabeça, mas é simplesmente para não alimentar. E conduzir a história de uma forma, cada um tem os seus métodos, o seu jeito, né, de fazer isso, para que essas coisas contagiem todos eles e não deixe isso estragar, às vezes, um ambiente que tem tudo para ser muito bom, tudo para ser muito legal. A casa, às vezes, é uma casa super bacana, de muito axé, e por esse comportamento humano das pessoas fazerem isso, tem gente que é muito imaturo, tem pessoas que realmente são muito sugestionadas. Ori é algo muito sugestionado, entendeu? E as pessoas às vezes, dão muita importância à fofoca também, porque estão ali, estão cheios tem as suas deficiências, né? Os seus pontos deficientes na questão do entendimento da vida, das coisas, às vezes não estão muito bem. Então é muito importante que se fortaleça o Ori, claro, com as obrigações, mas também com muita conversa, com muito bate-papo, a deixar o clima muito de irmandade, um clima religioso, sem informações, desses núcleos que geram problemas seríssimos. Então é legítimo repreender, é legítimo às vezes, dar até ali um puxão de orelha, né, no bom sentido, claro, entendeu? Nas pessoas que fazem isso, mas sem humilhar ninguém, sem dar aquelas broncas, com gritos e tal. Isso também não leva a nada, porque a gente precisa entender que esse comportamento de fofoca, de disse-me-disse e tal, isso é sério, é grave, não é um costume feio, a gente sabe disso, mas é do ser humano, não adianta. Não adianta, né? Seja um comentário leve que a pessoa faça, e aí tem desvio de caráter também, a gente sabe que tem, entendeu? E às vezes também a pessoa que contou nem contou com um tom, né? Às vezes tão ruim, e quando isso vai se distorcendo, enfim, tudo aquilo que a gente, ser humano, estamos cansados de saber, mas que dentro de casa de candomblé também acontece muito. Claro, eu falo de candomblé porque é a minha vivência, mas eu acredito que em terreiros de Umbanda também, né? Igrejas, eu não sei como funciona, mas onde está o ser humano acontece isso, com certeza. É só a direção, né? O gestor, o ministério daquele EBE, daquela casa, conduzir isso de uma forma com seriedade, com serenidade, tentar apaziguar, olha o Dendê, né? Tentar apaziguar, tentar conduzir isso de forma que não tome proporções acaloradas, que isso, entendeu? Para que não coloque a principal causa, que é o culto ao orixá, que é a nossa ancestralidade, entendeu? Numa fragilidade, e que possa até comprometer o culto por causa de um comportamento humano que não é legal, eu sei disso, mas é inevitável, entendeu? E que pode ser resolvido de maneira com muito mais grandeza, né? Se a gente se colocar descer no nível, e aí colocar esse negócio de colocar cara a cara, e aí essas coisas de prato limpo e não sei o que, às vezes é importante fazer uma reunião para acabar, mas sem
sem ofensas, sem grito. Eu, pelo menos, penso assim, entendeu? Que eu acho que a coisa com inteligência, explicar os porquês, entendeu? Às vezes a pessoa, sabe, está sendo envolvida no assunto, ela nem está sabendo, às vezes tem muita mentira, nem tudo que a gente ouve é verdade, e aí a gente fica, sabe, hoje em dia está muito, né, se combatendo muito fake, e esse fake sempre existiu, desde antes da internet, né, sempre existiu. Olha, a gente comenta uma coisa e aí isso chega lá na frente totalmente distorcido, porque a pessoa que às vezes leva também distorce, porque quer distorcer, uma série de problemas. Então, eu acho legal muito cada um ficar atento a isso, dar atenção a isso e não deixar, encarar esse problema, vamos dizer assim, vamos chamar de problema, com sabedoria, para que isso não se torne uma grande pedra no sapato de muita gente dentro de casa de axé, de terreiro, entendeu? Eu acho que no candomblé, o candomblé hoje vem sofrendo muito ataques, né? Vem sofrendo muita inverdade são ditas, né? Muita agressividade com o candomblé, com os terreiros, e eu acho que, sabe, tá na hora de muita gente começar a conduzir, entendeu, o seu ebé de uma forma, seja sacerdote ou não, ou uma pessoa que participa ali, até mesmo, sabe, de todo mundo, desde o Abian até o Olori Ebé, entendeu, estarem com essa consciência, entendeu? Não precisa, sabe, ficar apontando ninguém, falando mal de ninguém. É só cortar. Olha, irmão, será que foi isso mesmo? Será que o que você ouviu está correto? Não existe uma outra possibilidade, né? Poxa, as pessoas, porque fulano é assim. Então, tem que tentar ali apaziguar, sem também, sabe, ficar massacrando ninguém. Olha, fulano é fofoqueiro, fulano, o cara é cheio de fofoca, porque aí também vira um clima horrível, a pessoa fica... A questão é agregar, né, sempre que possível. Quando realmente não tiver condições, aí infelizmente a pessoa às vezes precisa sair daquele grupo, porque não está se entendendo muito bem ali, entendeu? Então aí não é justo com os demais, tá bom? É isso. A bênção, até breve.